meu povo abençoado, aqui diretamente para vocês, Beatriz Rodrigues. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como vencer o pecado. Mas antes, a paz do Senhor. Roda a vinheta! Como vencer o pecado? É uma pergunta feita por muitos cristãos atualmente. E se você está aqui, fique tranquilo. Eu vou te ajudar através da palavra de Deus a como vencer este mal que vem destruindo a sua vida e de milhares de outros cristãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O pecado é algo que faz parte do dia a dia, não apenas dos ímpios, mas é algo que tem atormentado muitos e muitos cristãos. O apóstolo João disse em sua carta que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9. O pecado na vida do crente não é algo que pode ser premeditado, mas é algo que acontece como um acidente de percurso. É claro que isso não pode servir de desculpas para ficarmos nos acidentando toda hora. Precisamos vencer o pecado. E essa é uma batalha diária. Por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Por isso pecamos. Romanos 5, versículo 2 diz isso. Mas o cristão não pode viver na prática do pecado. O cristão não pode ter aquele pecadinho de estimação. Aquele pecadinho que faz parte da sua rotina diária ou que de tempos em tempos ele se revela. Estou usando a expressão pecadinho, mas sem diminuir o seu peso e suas consequências diante de Deus. Pois para Deus, pecado é pecado. Deus não classifica pecadinho e pecadão. Isso quem faz são os homens na tentativa de aliviar suas consequências. Antes de falarmos sobre como vencer o pecado, vamos relembrar o que a Bíblia diz sobre isso. O que eu vou falar agora está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg, pois existem muitos outros exemplos de pecados que poderíamos incluir aqui. Mas o nosso objetivo aqui é te ajudar a vencê-los. O pecado traz graves consequências para o homem. Ele te afasta de Deus, destrói seu casamento, sua reputação, seus sonhos e ainda te faz pensar que você é fraco e jamais conseguirá vencê-lo. Vale ressaltar que tudo isso são manifestações de um homem ímpio e que sinceramente precisa nascer de novo. Tudo isso faz parte da natureza do velho homem. Veja o que a Bíblia diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estarás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Grito meu. Mas como lidar com tudo isso e vencer o pecado? Eu vou te mostrar agora as 3 fases do pecado e como vencê-lo. Primeiro, a culpa do pecado. Pecados são como crimes, pois
transgridem as leis de Deus. O pecado condena você no tribunal de Cristo. Mas quando você reconhece e passa a crer em Jesus Cristo e pede perdão pelos seus pecados, logo você é justificado pelo sangue de Cristo e a culpa é retirada de você. Portanto, você não pode mais ser condenado. E isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o poder do pecado. O pecado exerce poder sobre o indivíduo. Ele escraviza a pessoa e não a deixa escapar. Então, como podemos tratar este problema e vencê-lo, o poder do pecado? A resposta para isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É uma ferramenta que Deus deu a cada um de nós e que através do Espírito Santo podemos usar esta ferramenta para vencer o poder do pecado que age contra as nossas vidas. A ferramenta se chama domínio próprio e é isso que precisamos aprender a manuseá-la. Quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo que nos regenera. E é Ele que diariamente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos conduzindo a um processo de transformação. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Logo, recebemos uma grande ferramenta, que é o domínio próprio, ou seja, o poder de dominar minha mente, meus desejos e minhas atitudes. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, como vencer o pecado da mentira? É preciso ter domínio sobre a mentira. E como vencer o ódio, a ira e o rancor? É preciso ter domínio na minha mente sobre eles. Isso serve para todos os tipos de pecado. Para vencer cada um deles, você precisa ter domínio sobre eles. Ser tentado não é pecado, mas se deixar ser levado pelo desejo e cair na tentação, aí sim o pecado é gerado. E porque você, mesmo sendo crente, está se deixando levar por esses pecados? Por que você não está fazendo uso do domínio próprio? Então vamos ver como você pode ativar essa ferramenta do domínio próprio e assim aprender a como vencer o pecado. E é aí que entra o terceiro passo contra a presença do pecado. Existe uma batalha que acontece todos os dias dentro de nós, que é a luta entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne e a carne se opõe contra o espírito. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 17. Sua carne quer pecar, quer mentir, quer ficar irado, quer ter inveja, fazer fofocas, brigar e se prostituir, porque ela está inclinada para o pecado. Mas o espírito está inclinado para as coisas de Deus, para orar, ler a Bíblia, jejuar, amar, perdoar, se santificar e fazer a vontade do Pai. Mas qual dos dois vai vencer essa batalha? A carne ou o espírito? O vencedor será aquele que você mais alimentar. Se você alimenta sua mente com sensualidade, inveja, rancor e tudo o que existe do errado, logo você está dando poder para que a sua carne possa vencer o espírito. Agora, se você alimenta sua mente com amor, respeito, mansidão, leitura da palavra e oração, logo você está dando poder para que o espírito possa triunfar sobre a carne. Existe um ditado no mundo que diz: mente vazia é a oficina do diabo. E isso faz total sentido. Por isso,
Ocupe sua mente com as coisas de Deus. Por isso, não deixe o pecado estar presente na sua mente, pois o apóstolo Tiago mesmo diz em sua carta no capítulo 1, que cada um de nós somos tentados quando atraído e iludido pelo nosso próprio desejo. E esse desejo dá a luz ao pecado. Então, você quer saber como vencer o pecado? Preste atenção. Domine a sua mente, seu corpo e suas atitudes. Não deixe as tentações e nem as obras da carne dominar você, mas é você que precisa dominá-los. E assim, Deus vai te dar força e coragem para vencer este mal. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra de hoje, sobre como vencer o pecado. E quero te pedir, Pai, para que você me ajude e ajude a pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Ajude-nos a dominar a nossa mente, nosso corpo e nossas atitudes. Não deixando que as tentações da carne possam nos dominar, mas que nós, juntamente com o Senhor, possamos dominar todas essas obras. E, Senhor, se essa pessoa caiu de paraquedas aqui, é porque ela precisa saber como vencer este mal. Então dê força e coragem para ela vencer o pecado. Esse mal que temos a certeza que não te pertence e que queremos nos libertar dele. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém! Espera um pouquinho. Antes de sair do vídeo, eu quero fazer aquele pedido que você já conhece se você acompanha o canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que assim mais gente possa ser abençoada. E também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação de vídeo novo todos os sábados, tá bom? É isso. Um abraço, falou e fui!